Jesus Cristo, um bom dia a todos vocês, ouvintes da Palavra de Deus. Vamos meditar hoje sobre um assunto, só que antes de adentrar nesse assunto, vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus. 2 Reis, capítulo número 4, versículo de número 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Esse relato aqui fala que os profetas estavam se reunindo e ali foram colher algumas ervas para se alimentar. Só que não tiveram o cuidado de examinar essas ervas. E no final, já ali do cozimento, preparado para se alimentar, eles perceberam que a erva era uma erva venenosa, que poderia trazer consequência para eles. E aplicando para nossas vidas, aplicando nos dias de hoje, a gente observa quantas pessoas têm se alimentado de venenos espirituais. Quantas palavras que pessoas aí pregam que dá indigestão. O apóstolo Paulo, ele é bastante cauteloso e ele diz para a igreja: olha, é bom que vocês filtrem o que vocês escutam. Ele vai dizer: de tudo reter o melhor. Muito cuidado no que se vai falar, no que se vai ouvir, para não se precipitar. Porque existiu também ali numa cidade chamada Bereia, que o apóstolo Paulo foi pregar lá, e os bereanos eles conferiam se aquilo estava correto, se estavam certos. E o que tem pessoas se alimentando de doutrina de homens, trazendo confusão para dentro do coração das pessoas. Nem ele mesmo sabe o que está falando, se embaraça todo e acaba embaraçando as pessoas. Alguns outros têm até consciência do que está dizendo, do que está falando, mas o objetivo é de reter, de conseguir, de galgar alguém para dentro de uma igreja, para uma religião. Eu vou já entrar aqui no assunto que para algumas pessoas é polêmico. Fala sobre o ecumenismo. E outro dia eu vi um vídeo que rolou até aí em alguns grupos da Igreja Adventista. O apresentador é o pastor Luiz Gonçalves. Ele vai dizer que o ecumenismo existe, o ecumenismo do bem e o ecumenismo do mal. Irmãos, é isso que eu estou falando. Para ter cautela, principalmente quando eu falo algo que vai alcançar diversas pessoas. Porque daqui a pouco, irmãos, a gente observa que existe também a linha branca, a linha negra, magia branca, magia negra, e não existe isso, irmãos. A Bíblia vai alertar em relação a dois senhores, para trazer um entendimento para o coração do ser humano, que quando você coloca alguma coisa ou alguém acima de Deus, essa alguma coisa ou esse alguém está sendo o seu senhor. Mas na verdade não existe dois senhores. O próprio Josué disse: porque está cocheando em dois pensamentos. Vocês podem servir a Bealins, mas eu e minha casa servimos ao Senhor. Jesus Cristo faz o fechamento desse Senhor, diz que na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não sei por que tanta confusão em cima disso. E esse apresentador, ele começa lá o seu vídeo dizendo que uns pastores da igreja pentecostal, eu não sei se isso é um ataque ao pessoal da igreja pentecostal, ou se isso é uma iniciação para ele aplicar aquilo que ele quer, aonde ele quer chegar, que depois a gente vai ver.
Gostaria até que você se prendesse um pouco no vídeo, não perdesse nada. Se não assistir de uma vez, assiste 2, 3 vezes, porque ele é muito bom para a nossa vida. Olha só, aí ele começa dizendo que houve uma reunião de pastores pentecostais, e nessa reunião chegou ali um vídeo do Papa Francisco, a qual aquela mensagem do Papa provocou êxtase um dos pastores, que o pastor se levantou e falou em línguas. Irmãos, êxtase, alegria incontrolável, só tem um que me causa isso. Eu também falo em línguas, mas só tem um que me causa isso: o Senhor Jesus, o Espírito Santo, que eu vou sentir através da sua palavra, eu vou sentir através de um louvor, eu vou ter essa êxtase quando eu estiver em oração. Espera ainda, irmãos. E quando ele lança isso, ele não me traz fontes. E o que é que acontece? Aí sim, tem diversos vídeos falando sobre uma reunião que os pastores, tá, da igreja luteranas, lá na Suécia, assinaram uma documentação junto ao Papa Francisco, dizendo, em alguns termos, ele até cita o seguinte: aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Ele está fazendo a união, esse ecumenismo, né? Ecumenismo, na sua linguagem de origem, passa a ideia de mundo civilizado, mundo globalizado. Só que aplicado para a religião, está dizendo que é a unificação das religiões. Irmãos, a palavra de Deus é bastante clara. 2 não andam juntos se não estiver em comum acordo. Eu não posso querer ir para a esquerda e você para a direita e nós estarmos em comunhão. Não existe isso. Só existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Não existe verdade fora da verdade. Isso é ilusão, isso é mentira. E ainda um outro também pastor, chamado de Thomas Pauper, é um pastor anglicano. Ele disse assim: o protesto acabou. Fazendo, sabe o quê? Enterrando simplesmente as 95 teses de Lutero e diversos pais da igreja, como Calvinos, diversos reformadores, enterrando. Olha, isso aqui não existe mais. Vai, a partir de hoje é uma nova era. Fazendo a união da igreja. Fazendo a junção, na verdade. E esse pastor Luiz Gonçalves, ele vai falar que vai existir o ecumenismo do bem e do mal. Aí ele vai dar o exemplo lá de Apocalipse, se não me falha a memória, ele vai falar Apocalipse 16, que é onde vai falar do falso profeta, aonde vai falar do anticristo, da besta. Isso são assuntos escatológicos, futuristas. Isso não tem nada a ver de agregar multidões e formar uma só religião. E ele diz que a do bem vai estar lá em João, que vai falar sobre o bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, entenda. A igreja, ela trabalha na unidade. Na unidade da igreja. Foi isso que Cristo deixou bastante claro. Unidade, a mesma essência, a mesma estrutura. Por isso que Cristo diz que ele é o cabeça. O corpo somos nós. Corpo, a mesma pele. Tá? Então não tem condição de algo externo sincronizar isso. Não tem condição uma água doce jorrar água salgada. São duas coisas separadas. Óleo não se mistura com água. Não estou levando aqui ao extremo do radicalismo, de não termos amor e compaixão para com as pessoas. Mas eu não posso trazer isso ao pé de igualdade, de união, de junção, que digamos assim, de religião, irmãos. Isso é o canto da sereia. Isso é muito bonito.
Nós vamos trabalhar aqui na bondade, na caridade, vamos nos ajuntar. Irmãos, nem todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira do diabo. Interessante que a passagem de Deus diz que quando se tange, se fala da pessoa de Cristo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele coloca isso, vem, ele está colocando que não existe possibilidade. Se fosse ninguém vai ao Pai senão por mim, aí ia existir uma possibilidade. Quem vai para o centro vai por qualquer caminho. Agora quem vem não tem outro caminho. Se eu concordar com um negócio desse, irmãos, eu estou dizendo que não existe uma verdade absoluta. Aí ele fala nesse vídeo que esse pastor falou em língua, entrou em êxtase, ficou muito alegre, muito feliz. Quem me dá essa alegria de falar em línguas é o próprio Jesus. Sinto através da palavra, sinto através da oração, sinto através de louvores. Quando o Papa Francisco trouxe essa mensagem da junção das religiões, diz que esse pastor segundo, esse pastor adventista, que o pastor pentecostal criou ali uma alegria, que êxtase é uma alegria incontrolável, que é algo que Saul teve, que profetizou, e é algo que nós temos quando sentimos a presença de Deus. Um homem me falar algo, pode até me comover, pode até me dar sensibilidade, mas uma alegria incontrolável só Deus pode dar. E quando ele faz essas comparações, irmãos, a gente vê que está fora de lógica. A ideia é justamente trazer à tona os seus próprios pensamentos. No segundo bloco desse vídeo, desse pastor, ele começa, irmãos, a pregar, a mostrar o que é que significa as suas doutrinas dos adventistas. Ele vai dizer, olha, ele vai lá para Apocalipse, vai mostrar a besta, vai mostrar o anticristo, vai mostrar o falso profeta. Eles simplesmente não são cumpridores dos 10 mandamentos. A gente vê que eles começam, é como se tivesse um prato muito quente e comer pela borda, para poder chegar naquilo que ele quer. Foi uma ofensiva aos pentecostais, dizendo que se alegrou, que se juntou ao catolicismo com a alegria. Depois, agora ele vai falar com aqueles que não guardam o decágalos, os 10 mandamentos de Deus. Irmãos, nós temos que entender, irmãos. Eu já vi alguns pregadores dizer o seguinte, que Deus complica para depois descomplicar, para depois complicar. Não, irmão, Deus não complica nada. Está tudo muito claro, irmãos. Quando o detalhe, sabe o que é? Porque quando Deus silencia, o homem quer continuar falando. E quando Deus fala, o homem quer modificar. As escrituras são muito claras. Ali vai ter alguns mandamentos que não são sacerdotais, que não há necessidade do seu cumprimento. Cristo, quando é que nós cumprimos os 10 mandamentos nos dias de hoje? Quando nós se submetemos a Cristo, aí é o cumprimento dos 10 mandamentos. Não, mas é porque o sábado é um mandamento perpétuo, irmãos. A gente vai observar que em relação a essa palavra perpétua, vai estar falando sobre a Páscoa, vai estar falando que Deus mandará um castigo perpétuo à sua nação, lá em Jeremias 23:40, lá em Êxodo 12:14. Então, não necessariamente significa que a palavra aplicada no momento significa eternidade, irmãos. Não. Porém, quando eu quero dar subsídio para aquilo que penso, aí eu faço aplicação em cima disso. O próprio Cristo disse, qual de vocês, caindo um jumento, caindo ali um gado, um boi, em um lago, ou em um buraco, ou em uma cova, no dia de sábado não vai socorrer? E ele vai além dizendo, olha, os próprios sacerdotes, dia de sábado, eles estavam trabalhando no templo, fazendo sacrifício. Fazendo ali o sacrifício.
Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente escuta, irmãos. Cuidado em estar ouvindo um programa, estar ouvindo outro programa, estar ouvindo diversas religiões, diversas seitas, diversos programas. Eu sempre costumo dizer para a ovelha do Senhor Jesus Cristo, evite de estar fazendo visita no canto, porque quem faz muita visita, um dia precisa de visita. Porque, irmão, você vai trazer confusão para a sua cabeça. Você vai ver uma doutrina ali, aí outra doutrina em outro canto, outra doutrina diferente, e vai dizer quem está certo, quem está correto. Quem está certo e correto é a palavra de Deus. Tá? Então que você possa trazer isso para o seu coração, essa meditação, ser mais cauteloso. Né? Tire dúvidas, sabe com quem? Com o seu pastor. Procure o corpo de obreiro, procure os ministros da igreja para esclarecer algumas coisas. Marca lá, bota lá de lápis em algum canto, para quando chegar na igreja perguntar ao teu pastor. Agora cuidado para você não ficar assistindo coisas demais por aí. Porque também você vai acabar vendo fantasma. Isso vai dar uma ânsia de vômito em você lá no futuro. Confronta os nossos pensamentos. Às vezes, poxa, eu conhecia isso é verdade. Como é que agora eu estou vendo que isso é mentira? Tá, irmãos? Então fica com Deus, fica na paz. Medita sobre o que eu falei contigo. Medita nas Escrituras. Amém? Bom dia.